Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gorete e hoje eu vou ensinar a fazer esses lindos coelhinhos. Esse é o Lipe e essa é a Lica. São peças maiores e ficam com 50 centímetros de altura e ficam em pé. São peças lindas para vocês fazerem para Páscoa. Quer fazer também esta aula junto comigo? Nós temos o molde deles à venda lá no nosso site, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, curte e comentem. Então, vamos para a aula de hoje? Então, eu vou dar início passando os moldes para o tecido. Aqui o tecido eu estou usando um Microsoft cru. Pode ser feito também no algodão cru, tá? Então, eu passei, ó, as perninhas, o corpo, a cabeça, as orelhas e os bracinhos. Aí nós vamos na máquina e vamos costurar no risco, tá? E depois eu vou recortar deixando uma margem de costura. Nas perninhas nós vamos apenas costurar aqui ao redor, deixando uma abertura aqui, né, para depois desvirar. E vamos costurar ao redor, e aqui na parte de baixo nós vamos deixar aberto porque nós vamos colocar uma base de MDF ou papelão. Então, costurei todas as peças e já desvirei. Aqui a orelha, nós vamos colocar um arame aqui dentro. Eu uso um arame galvanizado, ele não é nem muito grosso e também nem muito fininho, tá? Que depois ele, né, que ele é fácil para moldar ele dentro da orelha. Então, a orelha nós vamos colocar esse arame e nesse aqui eu vou fazer um pesponto para segurar a orelha. Então, eu peguei uma linha, né? Uma linha aqui na cor caramelo, uma cor que vocês gostem, pode ser um marrom também. E aí, eu vou passando aqui todo ao redor do arame para segurar o arame, tá? Então, eu vou fazer todo ao redor, sempre segurando o arame para ele não vir para cá, né? O pesponto é justamente ao redor do arame para ele ficar fixo, pra ele não sair do lugar. E aí, aqui eu já fiz uma, ó, ele vai ficar assim, ó. Então, o arame vai ficar firme lá dentro. Então, eu vou fazer com as duas orelhas do mesmo jeito. O pezinho, aqui, então, nós costuramos ao redor, eu deixei uma abertura aqui, né? Aqui eu tenho uma base de MDF. Se não tiver o MDF, pode ser um papelão grosso, mas é bom que seja, né? Um papelão bem firme, que não fica muito mole aqui, porque esse aqui vai fixar o pezinho dele, tá? Para não ficar depois, a gente vai encher bem, para o papelão não entortar, tá? Então tem que ser um papelão bem grosso ou esse de MDF. Eu vou marcar aqui o meio. Aí, eu vou colocar aqui do lado direito. Vou colocar a minha costura bem onde eu marquei. E eu vou colocar cola ao redor. A gente deixa um pouquinho, ó, pra dentro, né? É bom não deixar muito pouquinho para depois, quando nós vamos encher, porque nós vamos encher bem essa perninha para que não escape. Então, ó, ficou assim. E depois nós vamos encher por essa parte que está aberta aqui, nós vamos encher bem. Vamos fazer com as duas assim, né? Do mesmo jeito, o mesmo tanto que a gente deixou lá, a gente deixa aqui também. Depois, nós vamos pegar mais uma outra base de MDF, vamos forrar e vamos fazer o acabamento colocando aqui, né? Esse depois a gente vai fazer mais no final. Então, ó, ficaram as duas assim. Então, agora nós vamos terminar toda essa parte, né, da orelhinha. E aqui é o corpinho, nós vamos encher todas essas partes com a fibra siliconada. Vamos colocar a cabeça no corpo e fechar todas as aberturas. Já enchi todas as peças. Aqui
eu costurei a cabeça no corpo, né, com os pontinhos. Daí ficou bem firme, ó, tem que passar, às vezes tem que passar 2 vezes a costura ao redor para que fique bem firme, tá? Os pezinhos a gente vai fazer aqui os dedinhos, essa aqui eu fiz, ó, nas mãozinhas também, eu já fiz, e aqui eu vou mostrar como eu faço. Então, eu coloco aqui a linha aqui embaixo, faço um nozinho para não soltar, aí eu passo aqui na costura no meio, volto aqui do outro lado, deixando mais ou menos um dedo. Volto aqui para baixo, prendo a linha aqui, sempre dando uma puxadinha para apertar. Aí eu vou lá no outro lado também, deixando o mesmo tanto, né? Com os 2 dedos, mais ou menos. Volto aqui no outro lado. Volto com a agulha lá embaixo. E aqui eu faço o acabamento, né? Faço o remate. E ficou assim, ó. Então, aqui todas as peças já estão prontas, as orelhas. Eu vou colocar as orelhas agora. Aqui eu tenho o arame, que eu coloquei dentro da orelha. Então, essa eu vou posicionar aqui em cima. Nós vamos ver mais ou menos aonde a gente quer as orelhas, né? Não colocar muito pra frente e também não muito pra trás. Então, nós vamos ver mais ou menos, é a metade da cabeça. Eu vou colocar aqui na metade, ó, um tanto aqui, vocês podem medir, né? E o tanto aqui, então vai dar a metade na cabeça. Então, eu faço um piquezinho aqui. E um pique no outro lado, para botar as 2 orelhinhas. Eu vou pegar uma linha um pouquinho mais resistente. Faço um nozinho aqui na ponta, para não escorregar. Então, ó, nós vamos posicionar essa orelhinha aqui no buraquinho que a gente fez. E vamos costurar na cabeça. Vamos deixar ela bem firme também. Vamos fazer uns pontinhos miudinhos, para não aparecer muita costura. E aqui a gente vai arrematar a orelha. Deixa eu ver que ela tá bem firme já. Ó, ficou assim, e agora nós vamos colocar a outra igual essa primeira. Orelhinhas colocadas, prontinhas. Agora nós vamos fazer a marcação dos olhos, que eu gosto de afundar aqui onde vai os olhos, né? Então, mais ou menos, a gente calcula os 3 dedos da orelha para baixo. E aqui da costura do meio, os 2 dedos, tá? Para vocês terem uma ideia. Então, eu coloco a agulha e uma linha mais resistente de pesponto. Volto. E aqui eu faço um nozinho para afundar. Aqui na fuça, eu também faço uma marcação, coloco aqui em cima, aonde vai depois, a gente vai colocar aquela fuça de plástico, vou até aqui embaixo na costura, no meio, né? Vou aqui, volto, e aqui eu faço também um nozinho.
para dar uma fundadinha para fazer o formato da fuça. Ó, aí ficou assim. Agora nós vamos colocar as perninhas e os bracinhos. Então, aqui eu pego um agulhão, aqueles agulhas de boneca, que eu gosto de fazer minha linha dupla, fica mais forte. Então, eu vou colocar as perninhas primeiro. Aqui, então, a gente mede elas. Faz assim. Coloca a agulha aqui bem aonde eu vou querer colocar as minhas pernas, ó, para ficar certinho. E faço uma marcação. Aqui, ó, um pontinho aqui, um pontinho no meio e um pontinho aqui. Pra depois a gente saber aonde nós vamos colocar, passar a agulha com a linha, tá? Então, eu pego o corpo. Coloco aqui. Aqui ele é meio grande, né, para mostrar, mas eu vou tentar fazer assim. Eu gosto de colocar em pé, mas vai ser mais difícil para vocês, para eu mostrar aqui. Essa peça é maior. Então, eu vou tentar fazer assim. Coloco ali onde eu fiz a marcação. Aqui, aí eu vejo se tá certinho, se não tá torto. Tá certo. Aí eu volto. E também faço um nó. Bem apertado aqui. Aí ficou bem firme as perninhas. O bracinho também a gente faz do mesmo jeito. A gente coloca aqui na mesma posição aqui das perninhas. Mais ou menos um dedo de distância do pescoço. Volto com a agulha e saio lá no outro lado. Aqui eu também amarro. E o corpinho aqui tá pronto. Aí agora nós vamos colocar a parte aqui da solinha. Aqui eu tenho a base de MDF e um tecido. Aqui eu peguei o tecidinho Microsoft, tá? Que é uma outra cor, um begezinho. Então eu vou pegar a base de MDF e vou forrar com esse Microsoft para fazer a solinha. Te puxa bem aqui pra ficar bem centralizado aqui para não aparecer na hora de colocar e também não colocar muita cola, né, para não aparecer depois quando a gente vai colocar a solinha. Agora nós vamos passar uma cola aqui bem na beiradinha para dentro, tá? Não colocar muito para fora para não aparecer a colinha. E aí a gente vai posicionar aqui, ó. Vai colocar aqui. Então, para não aparecer a cola aqui, ó, tá? Eu gosto de colocar mais para dentro. Então, essa parte do corpo está prontinho.
Agora nós vamos para as roupinhas. Nós vamos começar fazendo a roupinha do coelhinho. Aqui eu tenho para fazer a jardineira. Essa parte aqui é a parte da calça. Então, eu tenho aqui tecido duplo, 2 tecidos duplos, né? A gente tem essa parte aqui, 2 partes, tá? Pode ser assim também, pegar as 2 partes e fazer isso. Aí, eu vou colocar dobra do tecido, na dobra do tecido aqui, né? Ó, que vai estar aqui, dobra do tecido no molde. Então, nós vamos dobrar, vamos posicionar o molde aqui e vamos riscar aqui. Depois, nós vamos recortar e costurar. Aqui eu tenho as tiras para barra, que aqui embaixo na barra da calça, nós vamos colocar esse xadrez aqui. Eu vou colocar esse, tá? Aqui eu tenho as tiras. Eu já faço uma tira só para as 2, depois eu corto no meio, que é para fazer as alças da jardineira. E aqui eu tenho a camisa. A camisa, então, nós temos lá no molde assim, né? Parte da frente, essa aqui. Pode ser também, né? Colocado o molde assim, daí a gente só dobra o tecido. Mas eu acho que no molde lá que vocês vão receber está assim, ó. Então, aqui a frente, aqui são as mangas também, 2 vezes. Dobrado. Aqui é o molde da manga, pode ser aberta ou pode ser dobrado também, ó. Dobra do tecido. E aqui eu tenho as costas. As costas, ó, ela tá também no meio aqui, talvez não coube lá no molde, na folha, então nós fizemos assim, ó. Dobra do tecido, dobramos e vamos riscar ao redor. Eu vou começar aqui pela parte da frente, ó. Vou riscar. E eu vou cortar. Então, essa parte da frente, as mangas. Então, eu também risquei aqui, vou cortar. Uma manga. E mais uma manga. Aqui. Então, temos as 2 manguinhas. Aqui eu tenho a barrinha para colocar, que é o punho da manga, que eu fiz na cenourinha, tecido de cenourinha. E aqui as partes, então, das costas. Vou dobrar o tecido. Então, essa parte das costas. Então, aqui, primeiro, a gente vai fechar a parte da frente com a parte das costas, tá? Nós vamos fechar, ó, direito com direito. Nós vamos fechar primeiro os ombros. Essa é a parte que nós vamos fazer primeiro para depois nós colocar a manga, tá bom? Então, eu vou fechar primeiro para mostrar para vocês. Aqui eu fechei os ombros, os 2 ombros, né? E coloquei a manga, ó. Então, eu fiz assim. Medi a manga aqui no meio. Faço um piquezinho aqui, bem na pontinha. Vou posicionar aqui, direito com direito. Vocês podem colocar um alfinete, se achar melhor. E eu venho com a manga costurando do meio pra cá, tá? Porque às vezes, se vocês começarem daqui pra cá, não vai dar certo. Às vezes pode puxar um pouco mais, né? Ó, então aqui vai ficar aqui. Depois vocês vão costurar do mesmo jeito no outro lado. Vão passando e vão costurando até essa partezinha encaixar aqui na ponta, ó, tá? Aqui na barra, eu peguei esse tecidinho com cenourinhas, eu dobrei ao meio, que é o punho, e coloquei aqui, assim, ó. Costurei, né, ó, dobrei, costurei essa parte aqui,
Depois eu virei e ficou assim. Aí passei uma costura aqui, rebati essa costura, tá? Então, eu vou costurar outra do mesmo jeito que eu fiz a primeira. Então, já terminei a camisa do coelhinho, tá? Aqui eu recortei, fiz um acabamento com essa tesoura de picote, né? Pra dar um acabamento mais bonitinho. E essa parte aqui das costas, nós vamos fazer uma abertura bem no meio, aqui, na parte das costas, para poder entrar depois na cabeça do coelhinho, tá? Vamos fazer até aqui mais ou menos, ó, só para poder entrar na cabeça, né? Agora essa parte da camisa tá pronta. Vou virar ela aqui do direito para vocês verem como ficou. Então, ó. Agora nós vamos para a parte da calça. Então, vou riscar. Então, nós temos duas partes aqui, nós vamos colocar direito com direito e vamos costurar os dois ganchos primeiro, tá? E aqui eu já vou fazer, então, as tiras e a barra debaixo da calça. Então, aqui tá a calça costuradinha, né? Como eu mostrei pra vocês, fechei o gancho e fechei entre pernas, né? Coloquei a barrinha, aqui em cima eu fiz uma bainha e já passei o pesponto aqui para depois ajustar na cintura. Esse aqui é a parte do peitilho, duplo também, né? Duas partes, costura ao redor. E as tirinhas, aqui eu fiz uma gravatinha também e a camisa. A camisa, aqui eu abri a parte das costas, né? E fiz uma bainha manual aqui, né? Com a linha de pesponto e a agulha, né? Então, não fiz na máquina, fiz para também poder ajustar no pescoço do coelhinho. Então, agora nós vamos vestir o coelhinho, vamos terminar ele. Vamos colocar os olhinhos. Aqui eu vou colocar um olhinho desses que tem o parafuso, eu cortei com alicate. E uma fuça de plástico. Também ela vem com parafuso e eu cortei. Eu tô colando com a cola de silicone, pode ser com a cola quente também, tá? E agora nós vamos vestir o coelhinho. Vou colocar a camisa. E aqui nós ajustamos no pescoço. Nessa parte que ficou aberta, então a gente faz uma dobrinha e passa uma cola. Vamos ajeitar bem aqui no corpinho, as manguinhas, virar a costura para baixo. Vamos colocar a calça. E aqui nós ajustamos também na cintura. Se você quiser colocar elástico também aqui em cima, pode também colocar, tá? Eu optei em fazer assim, que eu achei mais rápido, né? Mais fácil para mostrar. Essa parte do peitilho a gente coloca lá pra dentro. Passa uma colinha para não sair do lugar. Distribui bem aqui o franzido. Aqui a tira eu vou cortar no meio, que eu já fiz as duas juntas, né? Coloco um botãozinho para decorar. Estou usando o botãozinho de MDF.
Pode ser um outro também, né? Que você tiver para decorar. E aqui atrás nós vamos trançar. Então, ela fica transpassada atrás da calça. Vou colocar a gravatinha. Na mãozinha dele, vocês podem também colocar uma cenourinha, colocar uns enfeites, né? Sempre já agrega mais valor. Vou fazer uma maquiagem. Aqui na fuça. Nas orelhas também, eu gosto de passar aqui no meio. As mãozinhas. E aqui nos pezinhos também. Eu também fiz uns bigodinhos. Peguei uma linha de pesponto. Passei de um lado até no outro. Volto. Vou pro outro lado. Faço mais uma vez. E aí eu corto o tamanho que eu quero aqui, tá? Aqui a gente pode puxar um pouquinho, passar um pouquinho de cola, só para que ele não saia do lugar, e a gente puxa ele de volta, ó, que aí a cola vai ficar presa, vai fazer com que eles ficam presos ali e não vão soltar. Prontinho, ó, esse está pronto. Agora nós vamos pro vestidinho da coelhinha. Aqui eu tenho todos os tecidos que eu vou precisar pro vestido da coelhinha. Então, aqui eu tenho as mangas, 2 vezes, né? Que o molde. Aqui eu tenho a parte que vai ser da saia, né? A tira, que nós vamos franzir, que vai ser a parte da saia. Então, aqui embaixo eu vou colocar uma tira, fazer um detalhe, e vou colocar uma rendinha de algodão aqui, ó, na costura, para dar um detalhe. Essa parte aqui é a parte de cima do vestido, que o molde, né, que é assim, ó. Então, a gente abre o tecido, posiciona aqui, risca e pode recortar no risco. Aqui no meio, aonde a gente tem esse círculo aqui, a gente vai fazer um revel. Então, nós vamos precisar de um outro tecidinho, vamos colocar essa parte aqui no meio e nós vamos costurar em cima aqui do risco, tá? E aqui. Depois nós vamos abrir, aí eu vou mostrar para vocês como a gente vai desvirar essa peça. Aqui nós temos a parte da golinha, que vai ter uma golinha em cima do vestido. Também o molde é assim aberto, nós vamos costurar aqui também, aí nós vamos cortar e vamos deixar aberto aqui para desvirar. Então, eu vou fazendo essas partes e vou mostrando aqui para vocês como vai ficando, tá? Aqui eu costurei, né, como eu falei para vocês, que eu coloquei esse revel aqui, tecidinho, ó, direito com direito, coloquei em cima e costurei aqui ao redor. Então, agora nós vamos recortar aqui para vocês verem como faz. Eu vou recortar aqui no meio.
e vou cortar essa parte aqui do meio, tá? Ó. Deixando ali uma partezinha para não cortar a linha, né? Vou tirar esse miolo. Vamos fazer uns piquezinhos. E agora, daí nós vamos passar, ó, essa parte aqui pra dentro, tá? Essa parte do revel, a gente vai colocar lá dentro, virar aqui, ó. E aí, nós podemos passar uma costura aqui ao redor, pra ficar o tecido bem arrumadinho aqui dentro, tá? Ó, se quiser passar também um pesponto à mão, também pode passar. Então, ficou assim, tá? E agora, nós vamos pegar a manga para poder colocar aqui do lado, né? Que vai ser mais ou menos como a camisa do coelhinho. E então, eu vou pegar essa manga aqui, só que a diferença, eu vou franzir ela um pouquinho, porque ela é um pouco maior do que essa parte aqui, tá? Da manga. Então, eu vou virar assim, ó, e eu vou fazer uma marcação aqui. Essa minha caneta já acabou. Aqui e aqui no outro lado. Então, eu vou franzir na máquina ou à mão esse pedacinho aqui, ó, para poder dar o mesmo tamanho, encaixar aqui nessa manga, tá? Vou fazer nas duas mangas iguais. A saia, eu já coloquei, ó, coloquei a barrinha, coloquei a renda e franzi. Eu franzi ela mesmo na máquina, tá? Se você não conseguir, pode fazer à mão também. A parte da golinha é parecida com essa ali do ravel. Nós vamos abrir aqui. Vamos cortar bem no meio. Aqui eu deixei um pouquinho aberto, ó, para poder desvirar. Então, essa nós vamos desvirar por aqui. Vamos arrumando direitinho as costuras. Pode passar também com ferro para ajeitar bem as costuras, tá? Ó, ficou assim. E aqui, então, eu vou também passar uma costura ao redor. Ou também, se você preferir, também pode fazer um pespontinho, fica bem bonitinho também, tá? E na manguinha, eu esqueci de que eu também vou colocar uma rendinha aqui, tá? Vou colocar uma rendinha aqui na parte do bracinho. Então, eu vou fazer essa parte e já venho aqui para mostrar como ficou essas peças. Aqui na golinha eu já passei a costura ao redor, já ficou bem melhor, né? E aqui o revel também, ó. Passei a costura, ficou mais, assentou mais, né, o tecido. Agora, nós vamos colocar a manga nessa parte aqui do vestido. A manga, como eu falei pra vocês, a gente fez um franzido aqui, eu fiz, né? A gente franze um pouquinho e nós vamos colocar aqui igual a camisa do coelhinho. Nós vamos pegar o meio, vamos colocar um alfinete e aí nós vamos costurando até encaixar aqui, tá? Dos dois lados. Depois, nós vamos pegar o outro lado e fazer igual. Então, nós vamos fazer as duas mangas iguais.
Ó, a manga ficou assim. Ficou franzidinha aqui em cima, né? Pra dar um charmezinho na manga. Ó, aqui dentro ficou assim. E agora, nós podemos fechar essa manga. Então, nós vamos pegar aqui, vamos colocar aqui na rendinha. Vamos vindo até aqui, pra costura, ficar costura com costura. E no outro lado também. Vamos pegar aqui, vamos fechar até aqui. Fechar de um lado até no outro, tá? Que aí nós vamos encaixar a saia do vestido. Ó, fechei as mangas, então, até aqui embaixo, os dois lados. E ficou assim. Agora, nós vamos começar a colocar a saia nessa parte de baixo. Então, a gente vai começar aqui na ponta, vamos pegar aqui na ponta da saia, vamos colocar um alfinete para ver se vai dar certo, né? Se vai dar na medida. Aqui. Vamos colocando. Se não chegar lá, a gente pode abrir um pouquinho aqui o franzido ou apertar um pouquinho. Importante é que ele fique certinho, não fica muito franzido no meio ou no lado, né? Pra ficar mais certinho, não ficar apenas os franzidos tudo torto, né? Porque às vezes a gente franze mais de um lado do que no outro. Então, ó, aqui eu vou abrir um pouquinho. A gente vai abrindo assim. Vamos ver se vai encaixar aqui. Aqui encaixou, ó, de uma ponta até a outra. Vamos colocar mais um alfinete. Aqui. Agora, vamos passar na máquina uma costura até no outro lado. Ó, ficou assim. Todo costuradinho, né? De um lado até no outro. E aqui é o outro lado, ó. Agora, se você tiver overlock, você pode fazer essa limpeza com overlock ou zigue-zague, tá? Eu vou fazer depois com zigue-zague, vou só cortar aqui com a tesoura de picote, tirar essa parte mais grossa. Depois eu passo um zigue-zague também aqui, né? Pra dar um acabamento. Então, prontinho, ó. Agora, vamos costurar a parte de trás. Vamos fechar o vestido. Vamos pegar aqui aonde a gente terminou. Até aqui. Essa parte nós vamos deixar aberta para poder colocar na coelhinha. Aqui vamos encaixar a rendinha. Costura com costura. E vamos fechar toda essa parte. Então, vamos colocar o vestidinho na nossa coelhinha. Ela também tem uma calçola, que é o mesmo jeito, né, de fazer da calça do coelho. A única diferença é que ela é um pouquinho mais curtinha e não tem aquela parte da barra, tá? Aqui eu só franzi. Pode colocar uma rendinha também, se quiser. Então, vamos colocar o vestido. Aqui a gente vai ter que apertar um pouquinho, porque às vezes o vestido fica um pouquinho mais apertado. Então, a gente só dá um jeitinho aqui na cabeça para passar devagarinho, para não descosturar, né?
Uma coelhinha que fica bem bonitinha. Aqui na manguinha eu já coloquei a linha para amarrar. Aqui atrás nós vamos colar, pode ser costurado também. Eu vou colar com a cola de silicone aqui. Vou colocar um botãozinho. Aqui nela eu já fiz toda a maquiagem. Vamos colocar a golinha. Também vou colar. E fiz também um lacinho para colocar na cabeça dela. Tá ficando muito linda, né? E também vou colocar um botãozinho no lacinho. Na mãozinha dela também pode colocar uma cestinha, uma bolsinha de crochê, sempre fica mais charmosa ainda. Então, a coelhinha também ficou pronta. E aqui estão os nossos coelhinhos prontinhos. Espero que vocês tenham gostado desta aula e deixe lá nos comentários se gostaram, se acharam fácil ou difícil. E até a próxima aula. Um abraço para todos vocês.